E agora, então, a gente vai para a nossa entrevista. Vamos lá. Exatamente. Tem, olha, a melhor parte aqui. coisa a gente boa. gosta demais. Muito bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe. Hoje a gente vai falar sobre se de fato nós permitimos que Deus haja na nossa vida, que Deus trabalhe na nossa história. E a gente vai falar do testemunho dessas duas grandes mães. Todas as mães são grandes, tá, gente? Mas agora a gente está dando esse testemunho concreto e real do que aconteceu na vida delas. A Cris já veio aqui a outra semana, né, Cris? E continua vindo com as outras mamães que também são da oração, são do grupo e são muito fiéis. E aí, você permite que Deus haja na sua vida? Você permite que Ele mude a sua história? Essas mães que estão aqui fizeram essa experiência. Então, quero dar um bom dia muito especial para vocês. Para Cris, para Cristiane e Luiz, né? A gente já chama de Cris. E a Jane Maria Simeone. Bom dia, muito bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Bom dia de estar aqui. Eu tive a oportunidade, estava falando, né, no começo do programa, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a história da Cristiane a partir do Louvemos o Senhor, que nós tivemos um Louvemos o Senhor muito especial no Dia das Mães aqui, na Rede Século XXI. Nesse Louvemos, a Cris esteve, deu seu testemunho, a gente pôde partilhar um pouquinho. Inclusive, me chamou muita atenção, a gente conhece a frase, mas a camiseta, né? Mães de joelhos, filhos de pé. O que essa frase significa, o que é essa história que te levou a rezar dessa forma e formar um grupo? Mães Mônica, é isso? Mães Mônica. É a cobertura espiritual, é o despertar que Deus nos coloca, né, como mães intercessoras, né, vem bem ao encontro do tema, né, do programa de hoje. Sim. O quanto temos que depender de Deus, o quanto temos que colocar toda a situação, por mais difícil que esteja, a confiança em Deus, né? Porque é Ele quem faz. Né? É difícil, eu sei que é muito difícil a gente entregar, principalmente entregar os nossos filhos, sim, né? Sim. O ímpeto é agir, o ímpeto é querer, né, intervir naquela situação, mas tem situações que é só o Senhor, né, que faz. É no tempo dele. É no tempo dele. E como que foi esperar esse tempo? Porque aí nós temos um motivo para que você tenha formado um grupo de Mães Mônica. Mônica, a gente já falou aqui, a mãe de Santo Agostinho, a Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, rezou por 30 anos, mais ou menos, pela conversão dele. E ele se tornou bispo, doutor da igreja, tudo, mas ela por 30 anos rezou sem ver os resultados que ela esperava. Então, por isso que ela é modelo para muitas mães que rezam e que às vezes falam: olha, desanimei, eu não sei quanto tempo, como que vai ser, quando que vai ter mudança, né? Então, se formou com esse nome. Mas o que foi a situação pessoal que te trouxe para esse tipo de missão? Porque hoje é uma missão, né? Sim, realmente é uma missão e foi, né, esse fato que aconteceu, pessoal, né, essa dificuldade toda que eu tive com a minha filha. E é algo sobrenatural de Deus, né? É o coração queimando, é uma necessidade. Eu tinha uma necessidade de estar aos pés do Senhor, orando, intercedendo, porque no caso específico dela, ela foi embora de casa, né? Ela ficou praticamente quase 4 anos fora e durante algum tempo eu tinha contato, eu ia, né, sempre presente. Mas chegou um tempo que nem contato mais ela fazia. Entendi. Nem aonde ela estava eu já sabia, com quem estava e o que estava fazendo. Então, foi uma entrega total a Deus. Que idade ela tinha? Na época que ela saiu, foi com 19 anos. Entendi. 19 anos, né? Eu fico aqui pensando, você gesta um filho 9 meses. Você não faz ideia do que vai acontecer na sua vida nesse... Você nem sabe ser mãe, né, padre? Né, mães? Você não sabe ser mãe. A mãe nasce junto com o filho. Você vai aprendendo. Eu lembro nitidamente a primeira noite que eu pisei dentro de casa com meu filho e disse assim: agora eu faço o quê? Porque isso a gente não fala. Parece que a gente tem um negócio em torno das mães que é tudo muito lindo e maravilhoso, desde quando nasce. Não é tão assim, não. Tem um outro lado também que você precisa aprender a lidar com essa criança. Muito bem. Aí o nosso filho cresce, aos troncos e barrancos a gente vai aprendendo a ser mãe. E aí com 19 anos... Cris, a sua filha sai de casa.
E eu tenho certeza de uma coisa, muito embora você não precisa falar, que é a mãe que segura a onda dentro de casa, mesmo com o marido. E eu acho que você passou por isso. Eu quero saber, do momento que a sua guria saiu, guria, né? Sua filha saiu, o que você sentiu nesse meio de campo para daí sim vem esse ímpeto para colocar na mão de Deus? Como é que foi? Olha, o que eu vivi com ela foi muito forte e como nós somos de caminhada, uma família de fé, né? O Senhor, Ele não deixa também nós desavisados. Sim. Ele me preparou. Eu tive um sonho, quando ela ainda tinha 12, 13 anos, de uma luta que eu ia passar, né, com ela, extremamente... O inimigo queria a vida dela. Entendi. Né? Então ele me preparou, sabe? Ele me preparou todo esse tempo e sempre buscando, sempre sendo fiel ao Senhor, né? E a gente faz um depósito, né, de oração. Exatamente. Um depósito de oração, porque quando vem Abastece. o momento mesmo de tribulação, a sensação que eu tinha é que eu estava sem força, mas ao mesmo tempo com força, mas era a força que vinha do Senhor, não era minha. Sim. Né? E aquela necessidade de estar aos pés do Senhor. Porque se formos ver Santa Mônica, ela ia 2, 3 vezes ao sacrário orar por Santo Agostinho. Né? 30 anos também foi uma luta. Sim. E quando a Bruna voltou para casa, eu falei para o Senhor, né? Mas foram 3 anos, passou rápido, porque daí a gente, né? A gente conversa com o Senhor aliviada. Eu falo assim, nossa, Senhor, passou rápido, né? 3 anos comparado a 30. Sim, não foi nada, né? E ele falou assim, não, mas foi uma vida toda. Sim. Né? Então, eu luto com ela desde os 9 anos de idade. Que ela sempre foi rebelde, sabe? Com 9 anos, eu levei ela numa psicóloga e uma fala da psicóloga me marcou. Ela disse assim, tem filhos que passam a fase de criança, adolescente, você nem sente, nem percebe. Mas tem filhos que te exigem muito mais. Né? E ela foi um filho que me exigiu muito. Né? O filho pródigo. Foi o filho pródigo. E aí você começou, a partir dessa situação, rezando, em que ponto que você começou a juntar outras mães para rezarem com você? Que aí é o sentido também muito importante da gente não estar sozinho, não só sustentado por Deus, mas pelos irmãos. E você, como que foi esse processo de você juntar outras pessoas para rezar com você por essa causa e por outras causas? Exatamente. Eu fui gerando em oração, né, o coração queimando, porque eu já conhecia outros movimentos de mães, né, tanto em Campinas, quando tem um movimento nacional também, da Ângela. E isso foi queimando o meu coração. E, assim, porque somos humanos, né? A alma, ela tem um turbilhão de sentimento. Então, muitas vezes, dá vontade de desanimar, como eu tive, né, dias difíceis, de querer ficar deitada e não fazer nada, sabe? Sim. E a então, prostração exatamente. Mesmo, espiritualmente. Exatamente. Então, eu falei assim, não posso. Ao mesmo tempo, vinha, né, o Espírito de Deus falando ao meu espírito que eu não poderia ficar desse jeito. Eu falei assim, então eu pensava, será que sou eu só que passo por essa situação? Não, né? Eu falei assim, quantas mães aí estão sofrendo e não tem aonde correr, não tenho o que fazer, porque eu me encontrava nessa situação que eu não tinha o que fazer humanamente, né? Mas eu falei assim, eu posso fazer espiritualmente, que foi todo o processo, né, que Deus foi me ensinando, que tinha que ter, sim, uma luta espiritual, porque não lutamos contra a carne e o sangue, Sim. Lutamos contra... Né? Os seres espirituais espalhados nos ares, é Efésios. Exatamente. E é interessante, né? Ontem eu ouvi algo bem significativo, tem tudo a ver com o que a Cris está dizendo, que missão você não vive sozinho. Sim. Não há possibilidade de você ter uma missão e você ter uma clareza de uma missão se ela não for compartilhada. E eu acredito que a Jane é um pedacinho ou um grande pedação dessa missão, né, Jane? Um pedacinho, né, Cris? Mas logo eu já conheci esse movimento de outros lugares também. E achei assim
muito interessante quando ela chamou algumas pessoas da paróquia. Acho que uma das primeiras, ela conversou comigo. Que paróquia vocês são? Nossa Senhora das Graças, aqui de Campinas. Valinhos. Valinhos. Valinhos, Tá. Nossa Senhora das Graças, do padre Alessandro Tavares. Tá. E ele orientou a Cris conversou comigo. E é interessante porque sozinho a gente é fraco mesmo. Sim. Eu, graças a Deus, padre, eu tenho 2 filhos que, entre aspas, não me deram esses problemas. Tantos problemas. Tantos assim. Aham. Mas teve momentos Difíceis, com também, certeza. que a gente, como você falou, nasceu e aquilo... É novo. Você vai fazer o quê? Como E que agora? vai lidar com tudo? Meus filhos têm diferença de 7 anos. Ah, Né? Então, o aprendizado É uma diferença muito boa. grande, tanto que às vezes ele cobra. Você criou eu diferente da irmã. Mas nunca eu deixei a oração. Foi sempre fundamental na minha vida. foi o que deu Foi a suporte. oração. E em muitos momentos, Deus agiu sem eu sequer achar que Ele estava agindo. E eu vi que, por mim, eu não teria conseguido. Sim. Quando a Cris conversou comigo, até de vir pela primeira vez aqui na associação, ela foi em casa conversar comigo. O que você acha? Talvez por ter muito mais idade, né, padre? Sim. O que você acha? Eu falei, vai. É a sua missão. Vai. Aham. Vai se expor? Vai. Aham. Mas quantos não se vai atingir? Exatamente. O que eu posso estar? Estou com você em oração. E está aqui E testemunhando. estou aqui testemunhando. Sim. E é muito interessante porque, quando crianças, a gente sempre frequentou a igreja. Eu, meu marido e meus filhos. Um deles até tocava na igreja, nas horas. Na própria Eucaristia, ele tocou o violão. Ah, tá. Então, ele se afastou bastante. E, por eu trabalhar muito na igreja, na época deles jovens, Sim, muitas vezes eu deixava entendi. e eles se afastaram. Então, tem um episódio muito interessante, se vocês me permitem Pode contar, porque eu vim atuar nas oficinas de oração e vida aqui na Conheço paróquia Anchieta. Aham. Isso em 2000, 2001. E meus filhos afastados da igreja, né? Os 2, embora tivessem a raiz ali, Sim. né? Agora, depois de muito tempo, a minha filha volta na igreja dizendo para mim, mãe, conheci uma igreja que eu gostei muito. Uhum. Falei, ótimo, né? Vamos esperar aonde é. E foi justamente na igreja em que eu comecei, ministrei oficina de oração Que pela legal. primeira vez em 2000. Hoje ela é ministra da Eucaristia Olha lá. que Ai, que bênção. bênção, né? A memória espiritual ficou gravada. Ficou gravada, padre. Gente, ficou. que coisa É um boa. testemunho assim muito lindo Aham. para mim, onde eu jamais pedi numa oração, eu quero isso para ela. Nunca pedi Sim. isso, mas Deus agiu. Por isso que eu falo da importância, né, de mantermos, levarmos as crianças. Mesmo que tenha essas fases, idas e vindas, a criança cria uma memória espiritual. Cria. E essa memória espiritual vai ser lembrada no momento oportuno, muito Exatamente. provavelmente ligada aos filhos também, porque Sim. aí o intercessor antes de filho é uma coisa, o intercessor depois de ter filho é outra coisa. Exatamente. Mas nós vamos conhecer mais esse assunto, Isso aí. porque a gente está esquentando aqui só. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando um pouquinho mais, né? Nós vamos para um rápido intervalo e volta já já.